Bíblia narra uma história sobre uma parábola do filho pródigo. Isso serve uma lição para todos nós e ainda mais para aqueles que não aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em Lucas capítulo 15, não é uma simples história, mas sim uma grande parábola de Jesus. A parábola do filho pródigo, em Lucas, no seu capítulo de número 15, no versículo de número 11, a palavra de Deus diz que um pai tinha dois filhos, um filho mais novo e um filho mais velho. O filho mais velho obedecia ao seu pai, ficava anos e anos obedecendo ao seu pai, fazendo aquilo que o seu pai lhe ordenara. Mas o seu filho mais novo, ele pede os bens dele. O filho mais novo, ele pede a herança para o seu pai. Ele fala: pai, eu quero a minha herança. Dá para mim parte da minha herança. Todos nós sabemos, amados irmãos, que hoje um filho, ele não pode pegar a herança do seu pai, a sua herança, no caso. O pai dele primeiro tem que ir ao óbito, tem que morrer para poder pegar a herança. Os dias de hoje são assim. Quando o pai deixa uma herança para o filho, significa que o pai morreu e o filho pegou a sua herança. Pegou a parte da sua herança. Então, meus irmãos, o filho, ele pega a herança quando seu pai morre. Quando algum parente deixa ali um patrimônio, algo para a pessoa, para o parente. Mas o pai ainda estava vivo. Mas o menino mais novo pediu a herança. Falou: pai, eu quero minha herança. Então o pai deu a herança para o filho dele. E a Bíblia diz para nós que o filho dele abandonou a fazenda do seu pai. E lembrando que na casa do pai tinha tudo. Tinha o que de comer, tinha a roupa para ele poder vestir, tinha sandálias para ele poder colocar nos pés. Ele tinha um alimento de cada dia. Ele tinha tudo que ele precisava, tudo que era necessário. O filho tinha. Mas infelizmente o filho mais novo quis gastar as coisas lá fora. Então o pai não reclamou de nada. O pai apenas pegou a herança, a parte dele e deu para ele. E a Bíblia diz que o filho se distanciou do pai. E o filho foi para o mundo lá fora. O filho gastou o dinheiro com prostitutas, com os amigos, gastou o dinheiro com bebidas, com festas, com baladas. E a Bíblia fala que o dinheiro dele acabou. E a Bíblia diz para nós, amados, ela fala que quando ele acaba com o dinheiro, quando o dinheiro acaba, quando ele perde tudo, ele começa a pensar, ele fica triste. Ele começa a pensar: poxa, na casa do meu pai eu tinha bens materiais, na casa do meu pai eu tinha de tudo que era necessário para mim. Eu tinha de tudo, eu tinha alimento, eu tinha roupa, eu tinha tudo que era necessário. Mas infelizmente eu me acabei no mundo. O inimigo, ele me enganou. Então, amados irmãos, esta é uma lição muito importante para todos nós. Que nós não podemos abandonar Jesus, porque ele nunca nos abandonou. É você que distancia de Jesus. Jesus, ele nunca se distanciou de nós, amados. Então, aquele filho, ele começa a refletir: poxa, até os porcos têm os seus alimentos e eu aqui não tenho nada, estou perecendo, estou morrendo de fome. Os porcos têm seus alimentos, os jornaleiros de meu pai têm alimento, eles trabalham para o meu pai, eles têm o que eles precisam, eles ganham dinheiro, eles têm alimento, e eu aqui sem nada para comer. Então a Bíblia diz que ele comia bolotas de porco, amados. Ele comia bolotas de porcos, era aquelas comidas que os porcos só comia, é aquela comida de sobra. Era aquilo que os porcos comiam, ele teve que comer, porque se ele não comesse, ele ia ficar com fome, porque ele perdeu o seu dinheiro com o mundo. Então, ele começa a refletir: eu irei a meu pai, talvez meu pai não me aceite,
eu irei falar: Pai, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho. Me perdoa, Pai. Deixa eu ser servo, pelo menos teu, trabalhar para o Senhor. Então ele ficou chorando, ficou triste, refletindo sobre aquilo. Então a Bíblia diz que ele foi. Quando ele viu, lá embaixo na porta, o pai viu o filho. Então o pai foi alegre e abraçou o filho dele. E o pai falou: meu filho voltou. Meu filho voltou vivo, ele voltou com vida. Mandou os seus jornaleiros, os seus servos. O pai dele falou: traz o boi cevado, traz a melhor roupa, a melhor sandália para o meu filho, porque ele foi para o mundo e retornou para casa. Ele estava morto, mas depois ele voltou a ter vida novamente. Ele voltou vivo, então o pai ficou alegre. Então o filho, ele fala para o pai: eu não sou digno de ser chamado de filho teu. Mas o pai perdoou ele. Então, estavam festejando. O irmão mais velho, ele viu aquilo e viu o barulho de festa e perguntou aos jornaleiros, os servos do pai: o que está acontecendo lá dentro? E os servos do pai, os trabalhadores que trabalham para o pai deles, falou: o teu irmão voltou. E o seu pai fez uma festa para o seu irmão. Então o irmão mais velho, ele começa a reclamar com o pai: poxa, eu trabalho anos para o Senhor e o Senhor nunca matou um boi, uma carne para mim, para meus amigos, para eu sair com meus amigos. Você nunca fez isso. Mas o pai ele falou: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Eu fiz isso porque o meu filho ele voltou. Então o irmão mais velho falou: este teu filho voltou. Por que você fez isso para ele? Não fez nada para mim. Eu tô aqui anos te obedecendo, trabalhando. Mas o pai fala: isto é tudo teu. Eu tenho é teu. Então, meus irmãos, o irmão mais velho poderia falar: meu irmão, mas ele falou teu filho. O irmão mais velho ficou com raiva. Amados irmãos, todos nós sabemos que o perdão é necessário. Lembre-se uma coisa: Jesus ele falou esta parábola. Isso significa aqueles que estavam pregando, aqueles que estavam buscando a Deus, infelizmente hoje estão no mundo. Você vê diversos cristãos que estão afastados no bar bebendo, fazendo besteira no mundo, fazendo coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Mas Deus ele está te dando uma chance. Deus ele está te dando uma chance para você retornar para casa. Deus ele está às portas te esperando você retornar. Só basta você retornar. Só basta você querer largar o pecado e voltar para a casa do Pai. Esta é uma parábola muito importante para nós. Então, amados, na casa de nosso Pai nós temos o que precisamos. Nós temos o que é necessário, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença de Deus. Então não olhe para trás, amados. O que foi passado, passou, amados. Viva o presente. Viva o presente buscando a presença de Deus. Então você que está vendo esse vídeo, você que está afastado, volte para a casa do Pai, porque Ele está te esperando. Ele vai te receber de braços abertos. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Se você gostou, compartilhe com o próximo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.